Arthur Bispo do Rosário foi uma figura fascinante e fez trabalhos também igualmente fascinantes. A data de nascimento dele não se sabe bem se foi em 1909 ou 1911, e ele morreu em 1989. Ele ficou 50 anos confinado na colônia Juliano Moreira. O Bispo do Rosário foi diagnosticado com esquizofrenia paranoide de cunho religioso. Ele, certa vez, ouviu vozes dizendo que ele era o Filho de Deus, ele era o Cristo. E ele foi levado para um manicômio na época, e lá começou a desenvolver o seu trabalho de miniaturizar o mundo. Ele queria fazer com que todas as coisas que ele conhecesse fossem transformadas em objetos, em mantos, em faixas, em barquinhos, em imagens que remetessem a essas existências já no mundo, né? O bispo também foi marinheiro, ele também foi pugilista e talvez por ser muito forte, na época que ele entrou na colônia Juliano Moreira, ele começou a ter uma voz de comando lá dentro. Ele não era só um paciente, ele também ajudava os funcionários e com isso ele passou a ter um cômodo só para ele. Ele tinha a chave desse cômodo. Ele também mandava em outros pacientes lá da colônia Juliano Moreira. E ele começou a fazer esse trabalho catando coisas que as pessoas davam, coisas que ele achava nos arredores da colônia. Foi desfiando uniformes e tecidos velhos para fazer os seus bordados e fez uma produção impressionante. Tem lá no Museu Bispo do Rosário hoje, lá ainda na colônia Juliano Moreira, em cerca de mais de 800 peças que ele confeccionou. A partir dos anos 80, 1980, a ideia de confinamento para aqueles chamados loucos foi questionada, né, foi mudada, e a colônia começou a abrir os seus aposentos, né, seus lugares de convívio, e um documentarista foi lá e descobriu a figura do bispo, né, muito singular, muito diferente dos outros internos, né? Ele se recusava a se submeter àqueles tratamentos antigos, que eram o choque elétrico e a lobotomia. Ele conseguiu, talvez pela sua imponência, pela sua força, conseguiu driblar esses tratamentos e até que eles foram extintos, né? E esse documentarista fez um trabalho maravilhoso, descobriu o bispo, e o bispo veio para o mundo como um artista, né? Mas ele não se dizia artista, ele dizia que ele simplesmente seguia as ordens das vozes que falavam na cabeça dele. E se as vozes não tivessem falado, ele não faria nada. Ele era apenas um trabalhador. Mas ele foi abraçado pelo esse contexto artístico, né? O Frederico Moraes foi lá visitá-lo e trouxe-o para exposições de arte contemporânea. Então hoje a gente entende muito o bispo como um artista contemporâneo, né? Ele tem trabalhos inclusive parecidos com o Marcel Duchamp. O Marcel Duchamp tem um trabalho que é uma roda de bicicleta, né, num pedestal, e o bispo também tem uma roda de bicicleta. Uma biógrafa do bispo foi até Japaratuba, Sergipe, onde ele nasceu, né? E descobriu que um registro de batismo dele, ele realmente se chama Bispo do Rosário, né? Uma coisa curiosa, né? Ele já ser batizado dessa maneira com uma certa hierarquia católica, ele é um bispo, né? E ele dizia que no dia do juízo final ele se apresentar a Deus com o manto que ele fez, o manto da Anunciação, e todas aquelas miniaturas. Era uma forma de mostrar que ele seguiu as ordens das vozes. E é muito impressionante o trabalho dele. Ele fazia muitas faixas
com nomes de pessoas. Todo mundo que ele conhecia, e ele escrevia, bordava os nomes para interceder junto a Deus quando chegasse o dia do juízo final por essas pessoas. Então ele fazia também faixas de misses, mas colocando outros assuntos ali. Ele dizia que lia jornal todos os dias, comprava jornal, então tinha notícias sobre o Afeganistão, o que estava acontecendo com a Rússia. E ele fazia uma certa cartografia, né, do mundo. Ele queria mostrar tudo que estava acontecendo no mundo na época dele para Deus, né? E todo esse trabalho do bispo é muito fascinante, inserido nessas formas de vanguarda artísticas, né? Como eu disse, ele não se considerava artista, ele não queria é, esse, essa nomenclatura, né? Mas muitas vezes ele vestia, por exemplo, os mantos, os fardões, para mostrar para as pessoas aquele trabalho. Então, uma espécie de performance. Ele mostrava todos os seus bordados, e isso remetia um pouco a, talvez, a Folia de Reis de lá de Japaratuba, onde ele nasceu, e ele, ele presenciou aquele tipo de manifestação, né, que tem a ver com a festa e tem a ver com religião. Então, os estandartes. Mas é muito interessante como ele nunca teve nenhuma vivência artística e estava ao mesmo tempo ligado, né, com essas vanguardas. Então, tem alguns trabalhos com tecidos que, por exemplo, tem só um tecido branco grande, depois tem uma parte escrita, depois tem uma parte toda vermelha, e a gente lembra, né, do quadrado branco, né, do Malevich, e todas essas questões que talvez aproximem, né, os artistas dos loucos, né? Então, os loucos dos artistas, toda essa historicidade dessa aproximação do artista com aquele que quer enxergar um pouco além da realidade, ou essa questão religiosa do bispo sendo aquilo que vai salvar ele, né? Salvá-lo de toda aquela violência que acontecia no manicômio, né? Todas as lobotomias e aquela mentalidade, né, de que o louco tinha que estar confinado, né, apartado da sociedade. Então, o bispo Arthur, bispo do Rosário, é uma figura muito interessante, muito fascinante, fez trabalhos incríveis e é um verdadeiro tesouro da nossa cultura brasileira.